Olá, gente, sejam todos bem-vindos à nossa live. Deixa eu só colocar o nosso convidado. Aí. Olá, senhor. Olá, boa noite, gente. Tá me Deixa escutando, eu sabe? só. Tô te escutando. Tá me escutando bem? Tá um pouquinho baixo o teu. Fala de novo. Baixo? Vou tentar falar mais alto. Agora sim. Fale mais alto. Só um instante que eu vou colocar aqui fixado o Pix. Se bem que eu acho que já tá aqui no. Ah, já tá. Tudo certo. Bom, gente. Boa noite a todos que estão entrando. A gente está aqui no cantinho, no nosso clima natalino, né? Inclusive aqui em Macapá, onde eu e o Vinícius moramos, está bem chuvoso, que pra gente é o significado de Natal também, né? A gente já sente o clima natalino assim, apesar de ser início de novembro ainda. Me apresentando aqui, e quem estiver chegando aí também pode ir se apresentando, dizer de onde fala. Eu me chamo Sabrina, moro em Macapá, no Amapá, como disse, né? E sou uma das colaboradoras aqui dessa página maravilhosa, que eu sou suspeita para falar, que é o Cantinho Espírita. E aqui embaixo está esse convidado maravilhoso, que já esteve aqui diversas vezes também, que irá se apresentar agora. Boa noite, gente. Eu já faço parte aqui do Clube do Livro, juntamente com a Jade, aos sábados. Então, tenho uma cadeira cativa no Cantinho Espírita. Sempre uma alegria estar aqui com a gente, estar aqui com o Cantinho, né, em nome da Sabrina hoje. Tá por aí a Aninha que está comentando, a Jade também está comentando. Então, tia Sabrina, ó, já é uma forma de falar, gente. Nós somos parceiros de evangelização, então acaba meio que saindo essa parte. Mas é sempre uma alegria falar de doutrina espírita e estar entre amigos aqui conversando. Então vamos, né, tia Sabrina, em prol de um bem maior, que é essa doação, não só a nossa doação com palavras, mas a nossa doação com materiais, com alimentos, que a tia Sabrina vai explicar bem melhor aí para vocês. Então, gente, muito boa noite e obrigada pelo convite. Inclusive, Vini, queria avisar que aqui nos comentários tem uma pessoa chamada Jade que está questionando cadê o seu gorro. Mas olha, pelo que eu tô vendo, o Vinícius está de vermelho, não é? Já é aqui para simbolizar o Natal. Tudo certo. Olha, É verdade, gente. pode falar, Vini. É porque eu não tenho gorro aqui em casa, não consegui sair para comprar o gorro, mas eu pelo menos coloquei uma camisa vermelha, que é para simbolizar o Natal. Mas a gente sabe que o Natal simboliza Jesus, seu nascimento. Não é essa coisa de Papai Noel. Brincadeira. Como tu está vendo, gente? Esse é o Vinícius. Esse é o Vinícius. Porque ele não conseguiu adquirir o gorro dele, ele já vem assim com o discurso, entendeu? E ele não está errado. Mas, bom, aqui todo mundo dizendo boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai explicar, né, por que eu estou de gorro, o Vinícius está de vermelho. Gente, durante esse mês de novembro, aqui no Cantinho, as lives que acontecem nas segundas e nas quartas, elas vão estar voltadas para o nosso especial de Natal. Dia de segunda aqui, normalmente, nós temos, né, o Destrinchando Fonte Viva, que é feito pela Jade e pela Ninha. E nas quartas a gente tem o Minutos com a Joana, que é feito por mim e pela Ninha também. Sempre presente, né? E aí, ao invés dessas lives que nós já temos, nós estamos fazendo esse especial de Natal com o livro Boa... Nossa, esqueci rapidinho o nome do livro. Boa Nova, tá bom? Eu ia falar a Fonte Viva de novo. Com o livro Boa Nova, que para quem não conhece é um livro do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. A gente daqui a pouco vai falar um pouquinho melhor sobre, quando a gente começar a falar sobre o capítulo de hoje. Mas só para explicar aqui, tá fixada na tela o Pix e também a questão dos nossos selos.
Mas para que esse dinheiro, né, Sabrina? Para que, Vinícius? É o seguinte, durante as lives, a gente vai estar arrecadando para comprar cestas para as casas espíritas, tá bom? Que vão estar aceitando para doação das famílias ali. Aqui no Amapá, a arrecadação vai ser feita para a Federação Espírita do nosso estado. Eles estão com a campanha, inclusive, aceitando, né, até metade de dezembro. E em Marabá, que é onde a Nínia mora, as cestas vão ser destinadas para o Centro Espírita Renascer. Então, só aqui explicando para vocês, né? Quem puder doar qualquer valor, gente, qualquer valor, por menor que seja, vai ser extremamente importante para as famílias que estão necessitadas desse pão material, né? Então, aí está fixado o nosso Pix. O selo, ele só pode ser adquirido durante a live, tá, gente? Agora, o Pix, vocês podem ver que nas nossas publicações, quando a gente salva, todas as nossas lives ficam salvas no GTV. E aí, lá na legenda, vocês vão encontrar também a chave do Pix, se vocês quiserem, puderem fazer essa transferência depois, tá bem? É isso aqui. Quem puder, ajude, por favor. E será muito importante. A gente tem sempre que também buscar fazer, né, a nossa doação de forma, não só em pensamento, mas também de forma material, se a gente puder. Bom, como a gente disse, a obra que nós estamos estudando é o Boa Nova. Gente, é um livro incrível, 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 super emocionante. Mas hoje, como sempre de início aqui, eu vou prometer algo que eu não cumpro geralmente, mas é bom sempre, né? Que eu não vou chorar, tá bom? Hoje eu vou me manter aqui. A Aninha tá falando que desafia cada lágrima minha rolar um pix de R$ 2. Ah, então eu não vou mais prometer que eu não vou chorar. Tudo certo, eu vou me permitir aqui, Aninha. Mas brincadeiras à parte. O Boa Nova, ele é um livro com 30... Ela já fala chorando. Com 30 capítulos. Cada capítulo conta um episódio de uma vivência de quando Cristo esteve com a gente aqui, né? Encarnado no nosso planeta. E Humberto de Campos, gente, ele traz detalhes íntimos, assim. Não só de Cristo, como também de diversos personagens que viveram, que conviveram com ele. Tá? Então a gente começa a compreender melhor algumas coisas que a gente já ouviu no Evangelho. A gente começa a se identificar com os personagens, né? Porque a gente vê que os discípulos, os apóstolos, eles eram tão humanos quanto nós. E a gente também se vê capaz de fazer o bem como eles fizeram e continuam fazendo. O capítulo de hoje, né, tio Vini, é o capítulo 10, que é o perdão. A gente já trabalhou aqui alguns outros capítulos, 2 capítulos, se eu não me engano. 3, eu já perdi as contas. Mas, 3 capítulos. Esse aqui é o 4 que a gente está trabalhando. E só para explicar para vocês, nós não estamos trabalhando eles de forma, né, na ordem. Não, cada um escolheu um capítulo que se sentia, assim, mais tocado, digamos assim. E aqui nós estamos compartilhando com vocês as impressões que a gente teve, as nossas reflexões. Certo? Foram 2, Aninha. Gente, na minha cabeça foram 4. Verdade, Aninha, foram 2. A gente começou na semana passada. É isso, gente. A minha cabeça, ela funciona dessa forma. E por isso que a Aninha, ela tá sempre presente nos comentários para me lembrar. Segunda-feira ela começou o especial com o nosso amigo Júlio. E na quarta eu estive aqui também falando sobre o capítulo 4, se eu não me engano. Quem quiser assistir, tá tudo salvo no nosso IGTV. Então, tio Vini, conte para nós o que você achou desse capítulo, como é que ele inicia. Dê aqui o seu show. Bom, gente, boa noite. A gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 10 do livro Boa Nova. Para quem já fez a leitura desse livro, nos ajude aí com os comentários. Vamos ver o que vocês acharam, quais foram quais os ensinamentos que foi tirado desse momento de leitura, de reflexão, que é esse livro maravilhoso, como disse a tia Sabrina. E logo no início do capítulo, gente, Humberto de Campos ele vem narrando a história de que Jesus, nas suas primeiras peregrinações com os seus discípulos, ele coloca ao redor do lago. E ele fala que dessas primeiras peregrinações, eram alcançadas
alcançados inovidáveis, assim que ele usa, inovidáveis triunfos. E que eram pessoas doentes, atribuladas, que vinham a Jesus para que eles fossem assim, fossem amparados, tivessem suas reflexões. Então, estava tendo assim uma repercussão muito grande, vamos colocar dessa forma na nossa fala. Estava tendo umas repercussões muito grandes ao redor ali do Mar da Galileia, que nas suas peregrinações, Jesus e os seus discípulos. E então, gente, aí a gente já começa a tirar os nossos ensinamentos. Por quê? Quando a gente começa a mudar os nossos hábitos, eu digo mudar em uma questão de transformar. Essa questão de transformar é sempre para o melhor. Então, sempre quando a gente dá o nosso melhor, sempre quando a gente fala alguma coisa boa, vai sempre vir alguém para falar: ah, não, virou um santo. Sempre tem, né, tia Sabina? Sempre tem. Ah, não, agora pronto, é uma beata. Ah, é um padre. Então, as pessoas eles não conseguem ainda ver outras fazendo o bem, vamos colocar assim, de maneira geral, de uma forma que seja normal, comum. Então, sempre que alguém consegue o perdão, nós estamos falando hoje de perdão, sempre quando alguém consegue o perdão, aí a outra já vem assim: nossa, você é muito bestinha, ou então você é bobo. Então as pessoas elas não conseguem aceitar que a outra consegue desculpar e eu ainda não consigo desculpar. Então a gente já consegue perceber isso, de que estava fazendo grandes manifestações ali, Jesus e seus discípulos, muito estava ajudando muita gente, e aí o que acontece? Os judeus, eles começaram a se sentir pressionados. Eles começaram a sentir o quê? Não, isso é uma revolução, isso não está certo. Isso que eles estão fazendo, isso que Jesus, o Cristo, está fazendo, ele está querendo simplesmente acabar com aquelas com, com as leis de Moisés, com o profeta Moisés, porque não está sendo de acordo com o que a gente viu ou o que a gente vê. E aí então Jesus ele coloca Humberto de Campos, começaram a despertar reações dos judeus rigoristas, em que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Eles não só classificavam Jesus como um perigoso revolucionário, como eles colocaram também um conspirador vulgar, um feiticeiro. Então, assim, sempre classificando, conceituando Jesus e ali a sua obra, que a gente conhece que a sua obra é tão linda, tão doce, tão magnífica, de que é algo surreal. Então, gente, vinha com todo esse... Já discorrendo, tá? Aí, e vinha depois com todo o seu... Jesus, com toda a sua brandura, né? Assim, sempre não se deixando levar por todas aquelas falas deles. E lembrando, eu esqueci de citar, que ele estava chegando a essas peregrinações até Nazaré. Que aí a gente conhece Jesus como Nazareno também. Mas explica que Jesus nasceu em Belém, não em Belém do Pará, mas em Belém, lá no Oriente Médio, né? Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. E só que Jesus ele passou sua infância toda em Nazaré. Então é por isso que Jesus sou conhecido como Rabi, Nazareno, enfim, todas essas falas. E voltando para o nosso texto daqui, essa viagem até Nazaré, que eram pequenas, que é uma cidade pequena, ele coloca Humberto de Campos que não foi uma viagem tão interessante assim para a divulgação do Evangelho. Aí vocês perguntam por quê que não foi tão interessante? Justamente porque essas pessoas ali, os transeuntes da cidade de Nazaré, eles já não aceitavam. Eles ironizavam, eles batiam de frente, eles falavam. E aí, até que o momento, e aí chega mais uma outra reflexão pra gente. A gente já fez a primeira, né, tia Sabrina? De que sempre quando a gente se transforma, nos muda, vem aquelas pessoas, olha, mas virou santo. Enfim,
Aí, agora, a segunda reflexão é que até mesmo os discípulos, eles tiveram reações em que nós mesmos temos em muitas vezes, em que as pessoas não falam o que a gente quer escutar, ou são divergentes das nossas ideias, ou do que a gente tem como o certo. Porque cada um tem sua individualidade, cada um tem seu livre-arbítrio. Então, assim, gente, quando Jesus começava a pregar, quando tinha toda essa pregação, os judeus ali, os cidadãos de Nazaré, eles começavam a ironizar, eles começavam a falar mal, eles começavam, enfim, e até que despertou, vamos dizer assim, uma revoltazinha, entre os seus discípulos, em que ele colocou aqui, que é Filipe e Simão Pedro. Ele coloca aqui, Filipe e Simão Pedro, eles chegaram até questionar seriamente alguns daqueles senhores da região, trocando palavras ásperas, ou seja, aquela discussão fraterna, né? Eles começaram a discutir com aquelas pessoas que não estavam de acordo com o Evangelho de Jesus, ou que não entendiam, ou que simplesmente não queriam saber do Evangelho de Jesus. Vale ressaltar, gente, de que Jesus, nosso Cristo, ele não veio aqui para simplesmente acabar com o trabalho de Moisés. Tanto é que é um dos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não vinha, se eu não me engano é o primeiro, ele não veio destruir a lei, sim cumpri-las. Porque se a gente for parar para pensar, amar a Deus sobre todas as coisas e próximo a ti mesmo. Essa redação não foi Jesus quem nos trouxe. Essa redação é de Moisés, se eu não me engano está em Levítico ou em Deuteronômio. Uma está em Levítico ou Deuteronômio. Depois eu posso pesquisar. Mas se eu não me engano, então Moisés já vinha trazendo também sobre amor. Mas Moisés também trouxe as leis civis. Então, assim, gente, Jesus ele veio para o quê? Para dar novos ensinamentos, mas novas visões diante dos ensinamentos, novas reflexões, de que as pessoas ali elas não estavam sabendo compreender. Quer dizer, as pessoas ali não, até hoje, né, tia Sabrina? Depois de 2000 anos que Jesus veio à Terra, até hoje a gente tem compreensões erradas de que está na Bíblia, de que tem no Novo Testamento, no Antigo Testamento. A gente até hoje faz enfim, essa ideia errada. E então Simão Pedro, né, ele veio questionar seriamente alguns dos senhores, tocando essas palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Mas aí não foi só Filipe e Simão Pedro. Pedro e André, ele coloca assim, Humberto de Campos, advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Ou seja, eles ali compraram a causa que era de Jesus e estavam ali debatendo firmemente com aqueles senhores. Tinha o Tiago ele aborrecia-se com a análise dos companheiros, e tinha Levi, que era Mateus, que lhe protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. E isso é interessante de que Levi, Mateus, ele queria simplesmente, vamos colocar aqui umas cadeiras no centro da cidade, vamos ver quem é o mais inteligente, então, quem tem a melhor ideia, que assim vai vencer. E a gente começa a se colocar no lugar dessas pessoas. Quando estamos em situações, claro, de conflito. Quem de nós, a gente não quer defender a nossa ideia de uma maneira mais incisiva, de uma maneira com palavras ásperas, né, tia Sabina? Quem de nós não queremos colocar que eu estou certo, mas é porque eu estudo, é porque eu sou mais inteligente, é porque eu sou mais alguma coisa. Quer mostrar. É sempre o eu. Então é por isso que a gente vai conversando aqui com vocês, a gente vai conseguindo compreender. E aí, gente, depois disso, Jesus, todo esse momento calado, ele pede para que todos retornem a Cafarnaum, da onde eles tinham saído nessa peregrinação. E Jesus, nesse regresso, e juntamente com os seus apóstolos, eles ainda estavam assim, gente, revoltados. Vou colocar assim, revoltados.
Por quê? Porque Jesus simplesmente não falou nada. Jesus simplesmente voltou. E eles pensando que estavam fazendo a coisa certa, porque estavam defendendo o que eles acreditavam. Estavam defendendo o que eles acreditavam. Eles voltaram, e aí vem Pedro e diz a Jesus: Mestre, chamavam-vos servo de Satanás. E reagimos prontamente. Ele fala de uma maneira sincera e ingênua, como diz o Humberto Campos. Filipe, então, observávamos por vós mesmo, nunca oporieis a contradita. E aí ele meio que cobrando uma posição de Jesus que ele não tinha assim, tomado partido. E sim, todos os seus discípulos ali estavam debatendo com os senhores e Jesus estava ali, tranquilo, calmo. E aí, mais à frente, nesse capítulo, Jesus, ele faz a primeira pergunta, depois de toda essa história, todo esse diálogo, Jesus faz a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu acho que todo mundo devia anotar aí nos seus caderninhos, enfim, lá no seu post-it para ler todo dia. Porque assim, gente, essa pergunta ela diz o seguinte: acaso poderemos colher uva nos espinheiros? E isso faz com que a gente reflita muita coisa, tia Sabrina. Por quê? A gente começa a refletir daquelas pessoas que não conseguem ainda agregar aos outros irmãos, não conseguem agregar a nós mesmos. Aquelas pessoas em que você defende uma ideia, ela defende outra, e assim começa um combate, um conflito. A gente começa a perceber muitas coisas. E às vezes a gente se estressa, a gente entra em conflito, acaba relacionamento, acaba amizade, acaba família, mas a gente não mudou o pensamento de ninguém. A ideologia, enfim, a gente não muda. E aí às vezes que acaba tudo, se desfaz. E aí mesmo assim, ao final, acabou aquele relacionamento, mas continua aquele conflito. E aí vem aqui: acaso poderemos colher uva nos espinheiros? Ou seja, por acaso, o que você está esperando daquela pessoa? A gente vale ressaltar, né, tia Sabrina, os momentos políticos que a gente vive, em que a gente espera sempre, vamos colocar assim, que as pessoas concordem com a gente, ou que as pessoas vejam o que a gente vê, né? Mas a gente não... Acho que cada um tem sua individualidade. A gente não pode esperar que aquela árvore gere uvas, sendo que ela só tem espinhos. Então é uma forma assim da gente... Essa pequena pergunta de Jesus para os seus apóstolos é uma forma de indagar a gente do que a gente espera das pessoas. E então, ele coloca assim: de modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Ou seja, de forma alguma ele ia entrar em conflito e embate, sendo que aqueles opositores de Jesus ainda não estavam prontos para ouvir a sua palavra. E até hoje, se alguém fala mal da doutrina espírita, se alguém fala mal de algum livro espírita, se alguém fala mal de Jesus, a gente vem: nossa, que isso? Não, peraí, olha, a doutrina espírita fala isso, isso e isso. E as pessoas nem conhecem às vezes. Mas a gente entra em conflito, entra em embate, para falar: olha, o que eu estou falando é certo. Porque eu estudo, porque eu estou aqui dentro, eu trabalho. Então fica assim. Fica essa última reflexão, antes de eu passar para a tia Sabrina, fica essa última reflexão de quantas vezes a gente já não entrou em conflito, já não perdoou, ou já simplesmente acabou amizades, relacionamentos,
por qualquer situação que seja, justamente por ser igual os apóstolos naquela época. Querer conflitar, falar palavras ásperas, mostrar que eu estou certo e você está errada, e assim só fazendo com que a nossa relação fique um pouco, vamos dizer assim, acabada, fraca, deturpada. Então, tia Sabrina, essa é a minha contribuição. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Gente, só antes de continuar aqui falando sobre o que o Vini trouxe, né? A partir das reflexões que ele teve, tal, com o livro. Só para quem chegou agora, tá chegando agora, para situar vocês, né? A gente está aqui, eu de gorrinho, o tio Vini aqui de vermelho, simbolizando o Natal, como ele disse. E a gente está fazendo essa live especial aqui em novembro para nossa campanha, tá? De Natal, do Natal Solidário. Então, doando qualquer valor que você puder para o Pix que está aqui fixado, ou comprando um selo, que como as meninas estavam falando mais cedo, é R$ 5 o valor do selo, todo o valor que a gente conseguir juntar, conseguir arrecadar, será doado para as casas espíritas. Aqui no Amapá será para a Federação Espírita e no Pará será para, deixa eu até lembrar aqui, Aninha, para o Centro Espírita Renascer em Marabá. Nós iremos, com o valor arrecadado, comprar cestas básicas. Essas casas estão aceitando. Irão fazer a doação para as famílias que mais estão precisando nesse momento, tá bem? Então, desde já, muito obrigada por cada contribuição, ajuda que vocês puderem. E, poxa, eu não posso, mas conheço um amigo que pode doar. Então, compartilha com ele. As lives possibilitam que vocês comprem um selo só na hora. Mas o Pix vocês vão poder fazer depois, em outro momento, e vocês podem encontrar a chave do Pix na legenda do nosso IGTV, que as lives todas ficam salvas, tá bom? Então, desde já, muito obrigada. E aqui agora, voltando para o que a gente estava falando, tio Vini, só dando uma continuidade aqui, nesse trecho que tu estava trazendo, né, da fala de Jesus, tem um momento que ele diz assim, eu até grifei, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Então, com relação a isso que o tio Vini estava trazendo aqui de exemplo, né? Às vezes, a gente aqui no movimento espírita, a gente vê um irmão que não está aceitando as ideias que a gente acredita, né? Que a gente, enfim, vai pelo raciocínio lógico. Eu acho que isso aqui faz sentido para mim. Então, a gente se depara com alguém que não vê isso dessa forma e a gente quer impor, né? De uma certa forma, a gente quer impor. E, na verdade, a melhor coisa que a gente pode fazer é continuar fazendo a nossa parte. Fazer como Jesus fez, né? Por mais que Nazaré fosse a cidade dele, assim, em que ele cresceu, que ele viveu, que ele tinha um afeto muito grande, as pessoas não aceitaram ele lá, né? Os judeus que ele tá falando, não aceitaram ele lá. O que ele fez? Ele se retirou calmamente e ainda sorrindo, gente. Sorrindo. E é isso que os discípulos não estavam entendendo. Como assim? Se a gente está pregando aqui o reino de Deus, que é a melhor coisa possível para qualquer pessoa, como é que eu não vou falar? Como é que eu não vou fazer com que aquelas pessoas aceitem? Não, ele se retirou do local em que ele colocou aqui como estéreo, né? A gente não consegue plantar nada nesse momento aqui, porque ele está estéreo. Não tem como plantar nada aqui. Então, bora se retirar e bora fazer a nossa parte num lugar que vai aceitar a gente, que está pronto para aceitar as ideias do reino de Deus. Então, vamos continuar o nosso trabalho, vamos seguir. E aí, gente, esse diálogo todo que Jesus estava tendo com Felipe e com, se não me engano, Simão, tá certo, tio Vini? Com Felipe e Simão. Nossa, Jesus vai trazendo aqui umas coisas que fazem a gente pensar nas nossas próprias ações, né? Como a gente está colocando aqui. E ele fala no final aqui desse trechinho, ele diz assim, só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. E o que ele quis dizer com isso? Às vezes eu estou exigindo do meu irmão algo que eu mesmo não tenho ainda no meu coração. Então, poxa, estou aqui trazendo as ideias que eu acho que são excelentes para ele. Estou trazendo aqui a minha crença, a minha ideologia, que eu acho que é uma coisa que vai mudar a vida dele. E ele não está aceitando e não está sendo paciente comigo.
tá me xingando, tá, enfim, como estavam xingando Cristo. Sendo que, na verdade, eu estou exigindo isso e nem eu trago essa paciência no meu coração. Então, se eu não trago essa paciência no meu coração e eu não estou testificando mediante atos sinceros, como é que eu vou esperar isso do outro? Sabe? Então, sempre, gente, o caminho é trabalhar as coisas em nós. A implantação do reino de Deus, a implantação da paz, de tudo que a gente fala sempre no movimento espírita ou em qualquer outra ideologia, religião que é cristã, ela tem que começar em nós mesmos, ela tem que começar de forma interna. Então, trabalhar esses sentimentos em mim, essas virtudes em mim. E, gente, dá trabalho fazer isso. Dá muito trabalho. E a gente vai ficar aqui encarnações e encarnações trabalhando esses sentimentos. Então, que a gente gaste mais energia com isso do que com o outro, que no momento dele, ele vai entender. No momento dele. Não é com a gente gastando palavras, gastando ali a nossa energia. Não vai ser dessa forma. Mas, enfim, depois dessa fala de Jesus, Felipe ele faz uma excelente pergunta, assim, né? Porque, querendo ou não, naquele momento, Simão já estava caindo em si, já estava entendendo. Mas o Felipe ele ainda estava cheio de dúvidas. E ele diz, mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava... Ah, peraí, que não é a pergunta aqui. Mas ele fala assim, a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Como se ele falando isso fosse tocar em Jesus e ia falar, ah, não, então vocês estavam certos. Vocês fizeram certo. Eles queriam a aprovação de Jesus no que eles estavam fazendo. Mas, gente, eles estavam fazendo aquilo com a melhor das intenções, tá? Eles achavam que eles estavam certos. Então, para a gente também trazer essa reflexão para nós. Em muitos momentos a gente acha que a gente está ali com a melhor das intenções, que a gente está fazendo o melhor para nós e para o outro. E por isso que o Boa Nova, ele traz, assim, umas coisas que a gente cai muito em si, né? E aí, gente, nossa, foi a parte que eu mais gostei. Eu acho que tá travando um pouco aqui. Eu não sei se é o Vini que tá travando ou se sou eu que tô travando. Mas se estiver, gente, avisem a gente aqui, tá? Jesus, ele faz a seguinte reflexão. Não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Olha, gente, que coisa... Quando eu li isso aqui, eu fiquei... Meu Deus, eu senti um tapa do bem na minha cara, como eu sempre falo aqui nas lives da Joana. Gente, a gente faz a nossa contribuição, por exemplo, eu estou aqui na live com o Vini. E a gente está trazendo as nossas reflexões a partir aqui do Boa Nova. E aí, na nossa mente, a gente acha que tem que agradar todo mundo. Que as pessoas vão estar aqui comentando, nossa, concordo com você. Nossa, é isso mesmo. Mas no momento em que a gente acha que tem que agradar a todos aqui na Terra, a gente está esquecendo o mundo que a gente vive, que é um mundo de provas e expiações. E querendo ou não, gente, infelizmente, a maior parte dos espíritos que habitam aqui, né, encarnados ou desencarnados, são espíritos que ainda são muito inferiores. Inclusive, a gente está aí nesse grupo, né? São espíritos ainda muito inferiores, que ainda estão praticando o mal de alguma forma. E com mal, eu digo, estão transgredindo a lei divina, né? As leis naturais de alguma forma. Então, se a gente está agradando a todo mundo, algo não está muito certo aí, não. E a gente está partindo da nossa vaidade, né? Mais uma vez, o que Jesus está falando. A gente tem que fazer a nossa parte. Não esperem que todos vão concordar com você, porque isso não vai acontecer e você vai se frustrar, tá bem? E aí, continuando aqui, o Simão Pedro pergunta, né, para ele, mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas, porque eram isso que eles estavam fazendo, né? Eles estavam agindo de forma energética ali. Inclusive, a atitude deles estava fazendo com que os companheiros do próprio grupo, né, com que os próprios discípulos falassem, nossa, mas essa pessoa é muito estressada. Nossa, mas ele está agindo de forma muito impossível. Então, estava causando ali um tumulto dentro do próprio grupo deles. E aí, Simão pergunta, mas e aí? Nos acontecimentos mais fortes da vida, eu não vou ter que ser energético?
Eu não vou ter que agir essas palavras que no meu pensamento são justas. E aí Jesus responde para ele: em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. O necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. E era exatamente isso que ele estava fazendo. Jesus foi ali e se ele se manteve calado, é porque era o que era preciso ser feito. O silêncio, ele diz bastante, inclusive, né? Então, ele gastou as palavras apenas necessárias nos lugares que se precisava. E não perdeu o tempo dele em nenhum momento. E é isso, gente. Um dos maiores ensinamentos que a gente tem com esse capítulo, tá? Tá acabando, na verdade, aqui já o capítulo, mas a gente tem ainda uma fala muito importante. Aqui, um questionamento. Deixa eu ver de quem foi esse questionamento. Um questionamento de Felipe. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam falhas, e aí ele estava falando do próprio grupo ali dele, né, dos discípulos. Se os nossos próprios irmãos apresentam essas falhas, porque eles reconheceram em si que eles não estavam agindo da melhor forma, como há de ser o futuro do evangelho? E aí a gente traz esse questionamento para nós. Eu lembro, Vinha, eu acho que tu, não sei se tu vai lembrar disso também, se tu já viu. Tem uma palestrante da nossa Casa Espírita, né, da Federação, que uma vez ela fez uma reflexão, e eu acho, inclusive, que foi na tua casa, que eu trouxe para mim também. Ela falou assim, que ela não se sentia preparada ainda para palestrar quando convidaram ela. E eu já ouvi isso de mais de uma palestrante, inclusive, que não achava que estava pronta, porque ela via as imperfeições que ela ainda tinha. E aí, poxa, se eu não tô ainda no meu melhor momento, como é que eu vou ali para frente do auditório, do meu salão, vou falar sobre o reino de Deus, vou falar sobre as virtudes que nós devemos implantar no nosso coração, se eu tô falhando muito ainda? Como que eu vou fazer isso? E aí eu lembro que a própria pessoa que estava ali falando, né, trouxe que, gente, se a gente for esperar nós ficarmos 100% prontos, a gente não vai começar o trabalho nunca. Inclusive, é o trabalho que faz com que a gente, digamos que assim, agilize as nossas mudanças. Porque, por exemplo, eu e o Vini, a gente está falando aqui sobre esses ensinamentos desse capítulo, sobre as falas de Jesus, sobre o perdão, que é o tema, né, desse capítulo. E a gente começa a se questionar. E a gente começa a trazer tudo pra gente. E aí a gente cai em si também e começa já vou dormir pensando aqui um pouquinho diferente nas minhas ações, já vou acordar amanhã mais disposta né, a me mudar, a trazer tudo isso para minha reforma íntima. Então, o trabalho, ele faz isso. Então, não esperem estarem 100% pronto, porque a gente não vai estar, tá bom? E aí o mestre, ele responde para ele, né? Estas são perguntas que cada discípulo, ou seja, cada um de nós, né, deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Né? Ainda reafirmando aquilo que eu estava falando, sempre questionar quando a gente está olhando para o outro ali no movimento e fala aquela pessoa é muito estressada, aquela pessoa ela é muito egoísta. Pensa se a gente já está trabalhando isso na gente, né? Porque querendo ou não, o movimento espírita ele é feito de espíritos imperfeitos aqui que estão encarnados. Então a gente sempre vai ver defeito no outro, vai sempre ver uma imperfeição no outro e vai ser muito fácil a gente identificar algo que ele tem que melhorar. E, gente, querendo ou não, a partir do momento que a gente enxerga o outro como alguém que está falhando, mas que provavelmente também está carregando a melhor das intenções como a gente, em qualquer ali briga, discussão, enfim, qualquer coisa que pode gerar um desconforto, vai ser muito mais fácil a gente perdoar. Muito mais fácil perdoar. Porque a gente vai ver, poxa, o meu irmão, ele tá precisando disso. A resposta sempre vai ser aqui o amor, o respeito que eu posso, partindo de mim, dar para ele, né? Porque se a gente enxergar aquela pessoa como, tá fazendo por maldade. Com certeza tá fazendo por maldade, tá fazendo para me provocar. Não, gente. Não é isso. Muitas das vezes aquele irmão, ele tá tentando acertar como a gente, mas infelizmente não tá ali agindo da melhor forma. Então, sempre se vejam assim. Vejam o outro dessa forma e se enxerguem também dessa forma. Certo? Eu vou adiantar um pouquinho aqui, tio Vini, para a gente ir aqui para um dos melhores momentos, que é o fechamento do nosso capítulo, né?
E aí eles, enfim, Jesus continua. Gente, leiam. Não leiam só esse capítulo, mas leiam esse livro inteiro. Porque, sério, é cada situação que a gente, enfim, como eu tô falando aqui, se enxerga, né? Aqui, gente. O Simão continua, né? Conversando aqui com ele. Jesus fala que o que é indispensável é que a gente nunca perca o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar como verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes nós sejamos considerados assim. Olha só, gente, é como eu disse, é um tapa do bem que ele dá da gente. Se em alguns momentos eu vejo alguém ali insuportável, muitas das vezes eu posso ter sido considerado insuportável pelo outro. É difícil falar isso, mas é verdade, certo? E aí, Pedro diz assim para ele: entretanto, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? Olha como ele fala, né? Que o inimigo se arrependa. E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Então, sempre se preocupando ali com a atitude do outro. Será que ele vai estar de coração ali querendo meu perdão? Será que ele não vai ter alguma atitude ruim? Sempre olhando para o outro e não olhando para si. E aí, enfim, Jesus faz uma fala aqui muito linda para o Pedro, que eu vou ler mais aqui para o final. Olha, mas em nenhuma circunstância cogite de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal, esquece, deixa isso para lá e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Não tem, gente, como a gente conhecer o íntimo daquela pessoa. Não tem como saber verdadeiramente o que se passa ali no coração dela. Não tentem por esse caminho. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Mais uma vez, voltando para o nosso íntimo, né? E aí, tio Vini, chega aquele momento assim que com certeza vocês conhecem, gente. E tá aí o porquê dessa fala ter acontecido. Olhem só. Foi quando, então, fez Simão Pedro a sua célebre pergunta. Humberto fala dessa forma, célebre pergunta, porque todos nós conhecemos. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Vocês conhecem essa fala, gente? Digam aí pra gente. Será até 7 vezes? E aí Jesus respondeu-lhe calmamente. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Enfim, olha só que lindo, gente. Tio Vini, o que tu achou desse momento aqui final, enfim, de todos esses ensinamentos aqui que a gente está compartilhando? Gente, se a gente pegar lá desde o início, na minha fala, na fala da tia Sabrina, a gente consegue perceber que nós, espíritas, quando a tia Sabrina fala assim, aquela pessoa precisava escutar o que eu estou escutando. Já escutei isso também, tia Sabrina, lá no Centro Espírita, tá ali vendo uma palestra e a pessoa fala, poxa, o meu marido precisava estar escutando isso. E aí a gente fica assim, será mesmo que teu marido precisava estar escutando isso? Então a gente começa a perceber o quê? Com essa brincadeira, com essa fala, com esse capítulo, de que a gente precisa ser pessoas em que a gente possa compreender mais. Compreender, eu não estou falando aceitar as ideias das pessoas, até mesmo porque as minhas ideias são divergentes das ideias da tia Sabrina, de outras pessoas. Nem todo mundo vai concordar com todo mundo. Até porque, se existisse isso, como Jesus mesmo colocou, estaríamos adentrando uma porta larga ali, pelo caminho largo. De que, todo mundo, eu concordo com o que todo mundo fala, eu acredito no que todo mundo fala, acredito no sentido de que? De seguir e de continuar. Mas quando Jesus fala assim, não precisa externalizar essa briga, mas e sim a gente precisa compreender. Vamos pensar o seguinte, pô, aquela pessoa ela está divergindo de mim. Ela teve a criação assim,
ela veio de uma outra religião, ela entende, vamos dizer, por exemplo, a Bíblia de uma outra forma que eu entendo, eu tenho um outro estudo, uma outra compreensão, então não tem por que eu vir a combater, a conflitar. Então, nesse capítulo, Jesus não só brilhantemente veio falar para a gente sobre o perdão, mas também sobre muito compreensão de quem a gente convive ou aquelas pessoas que a gente não convive, que a gente não conhece. Porque eu lendo ali o Evangelho segundo o Espiritismo, tia Sabrina, tem uma parte, assim, eu não vou me lembrar no capítulo certinho, no item, mas se eu não me engano é capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, em que ele fala que uma forma de caridade também é o silêncio. E quando ele falou isso, que o silêncio também é uma forma de caridade, para aquelas pessoas que têm palavras bestializadas, é assim que se usa a expressão no Evangelho, eu fiquei muito pensativo também, quando também a tia Sabrina falou nessa parte em que chamou a atenção dela. Teve aquele tapa fraterno, de que precisa eu estar combatendo com palavras, sabendo que aquela pessoa ela não tem uvas a me oferecer e sim espinhos. Então a gente fica assim, calma, não precisamos aceitar, não precisamos concordar com aquilo que ela está falando, mas também não precisamos conflitar. Porque aí, gente, a gente estaria só alimentando a nosso ego, o nosso ali, o nosso eu, aquela vaidade, aquele orgulho, ao invés da gente realmente fazer com que aquela pessoa entenda. Porque muitas vezes nesses conflitos de, enfim, discussões verbais, as pessoas falam o que pensam, às vezes começam até os xingamentos, e quando chega lá no final, nem sabe nem por que estão brigando, não sabe nem por que estão discutindo. As pessoas elas começam até mesmo assim, não se entender. Foi minha fala final ainda há pouco. Acaba relacionamento, acaba é, aquele, aquela aproximação de família, de amigos, só por causa que só não, porque eu defendo A e a outra pessoa defende B. Inclusive, eu vim até de vermelho, né? Então, assim, tia Sabrina, a gente começa a compreender de quê? De que a gente precisa ser pessoas mais pacientes. Precisamos ser pessoas mais indulgentes, benevolentes. E pessoas o quê? Que exercitem o perdão. Porque a caridade, eu acabei de citar o BIP, a caridade não é só por essas três palavrinhas, como eu entendia Jesus, mas também é com a gente o quê? Fica na nossa, a gente se cala e escuta o outro. Se aquela pessoa não concorda ou está falando coisas grosseiras em que a gente, aos nossos ouvidos, se retira, ou se é uma coisa muito grosseira, a gente se reporta a autoridades competentes. Porque aí tem coisas que a gente não precisa se calar, né, tia Sabrina? A gente não precisa se calar, ouvir e simplesmente falar, não, tudo bem, eu vou me calar e eu vou ficar na minha. Não. Tem absurdos que a gente não pode ouvir calado, mas a gente precisa também procurar a pessoas em que possam resolver ali aquele problema. Então, por fim, na minha fala, já passando de volta para a tia Sabrina, só queria falar que o Natal, não sei se vocês já escutaram aí que estão nos ouvindo, quando começa a chegar perto do Natal, as pessoas vão falando, nossa, o clima fica tão agradável, as pessoas ficam tão mais leves. Já escutou, já Sabrina, isso? De que fica um clima, até um clima chuvoso, um clima bom. E é justamente quando a gente começa a falar sobre isso e fala sobre o perdão, que, assim, no meu ver, é uma das virtudes mais difíceis, porque às vezes as pessoas elas pisam num calo que é muito íntimo nosso. Então, eu falo assim, particularmente, é uma das virtudes mais difíceis da gente se colocar no lugar do outro, ser paciente, ouvir
compreender ao invés de ir para o embate. Quando a gente está falando aqui, né, de saber não que nós sejamos pessoas pacientes ou perdoamos sempre, mas é que a gente, nessa conversa, desperta umas coisas interessantes. Em que a gente, chegando o Natal, nós precisamos olhar o nosso irmão para quem a gente vai estar fazendo esse evento virtual, para quem nós vamos doar. E aí gera a compaixão, gera aquele sentimento de amor. E a gente sendo pessoas assim, a gente consegue compreender, ser paciente, perdoar. Então é nesse objetivo que a gente veio aqui conversar com vocês, trazer a boa nova, assim como Jesus no seu nascimento veio trazer a boa nova. Inclusive a Aninha até falou que eu ia ter conflito com o Mateus, que é o filho dela, né? Se eu falasse que o Natal só representa Jesus. Não, gente, representa também aquela união, aquela ceia com os nossos familiares, com os nossos amigos. Claro, sempre visando o nosso melhoramento a cada ano que vai se acabando e que a gente possa ser pessoas, homens, mulheres, sempre de bem. Então, tia Sabrina, os amigos do Cantinho, sempre nosso agradecimento enorme por essas lindas reflexões e que espero que vocês tenham gostado aí do outro lado da tela. Falei que tu ia dar aula hoje, ia ficar só ouvindo aqui, né? Gente, uma brincadeirinha aqui. Falaram que só faltava nevar, né? Foi a Camila que falou, só falta nevar. Ao mesmo tempo que eu queria, eu espero que isso não aconteça, porque o clima tá tão doido, né? Esses tempos, que eu não duvido nada nevar e se isso acontecer, eu vou ficar com medo né? Do que isso significa. A Aninha até falou, vamos com calma, Camila. Treta eterna, viu? Porque Ariano não esquece. Olha só. A gente estava mais cedo falando isso lá no nosso grupo, né? Dessas tretas aí. E vale a reflexão para todos nós de lá também. Ai, gente, realmente o clima natalino, ele traz isso na gente. Eu já falei isso. Ai, parece que nesses tempos fica mais fácil a gente praticar a caridade, a gente perdoar. Mas aí chega aquele momento de jantar em família, a gente tem uma leve discussão com o familiar. Que acontece, né, gente? Família, a gente sabe que a gente reencarna com que a gente precisa resolver as nossas tretas. E aí, de fato, acontece. Se nevar aí, sim, é o apocalipse, disse a Nina. Exatamente, amiga. Não, por favor. Quero ver a neve, mas no lugar em que a neve caia de verdade. Inclusive, tio Vini, compartilhar aqui contigo que eu fico mais amorzinho nesse tempo porque eu assisto os filmes de Natal. Aí eu vou assistir o Natal de Charlie Brown, eu vou assistir Grinch também. Grinch, né, ele tem aquele final diferenciado que faz com que eu fique mais... Eu saio depois de ver o filme, eu fico, ai meu Deus, eu quero fazer o bem com todo mundo. Eu saio super de... Não fica sempre essa vibração, não fica sempre. Dura pouco, mas ela acontece, tá bom? E também o fato da gente lembrar que no Natal a gente vai encher a nossa barriguinha de comida. E por falar em comida, gente, olha só o link que eu faço, tá vendo? Por falar, já pode me contratar para trabalhar na TV, eu acho. Por falar em comida, aqui no finalzinho dessa live, para quem chegou depois, dizer para vocês que a gente está aqui nesse clima de Natal, porque estamos na nossa live aqui da campanha do nosso Natal Solidário. Então, aqui tá fixado o Pix, tá bom? E também vocês podem adquirir o selo durante a live, como essas pessoas maravilhosas aqui, Anine e Jade, adquiriram. O selo, ele vale R$5, elas estavam informando aqui. E todo o valor arrecadado será destinado para a compra de cestas básicas para 2 centros espíritas, tá? Um aqui em Macapá, que é onde eu, Vini, inclusive Jade, moramos, será para a Federação Espírita do Amapá. E o outro, que é onde a Aninha mora, que também é aqui do Cantinho, fundadora dessa página maravilhosa, vai ser para o Centro Espírita Renascer, lá em Marabá. Então, quem puder ajudar, quem puder contribuir com qualquer valor, e como eu disse, né? Ah, não posso ajudar, mas o meu amigo, meu familiar, alguém pode aí contribuir com qualquer valor que seja, compartilhem com eles então, tá? O nosso Pix, ele vai sempre ficar nas legendas nas nossas lives aqui da campanha, que ficam salvos no GTV. Certo, galera? Aqui, olha, a Jade estava falando comidinhas veganas. Sim,
eu sou a parente, né, a familiar que vai levar a comida vegana para a família. Eu vou fazer todo mundo experimentar. E como a gente estava falando na live aqui, eu vou forçar as pessoas a gostarem. A quem não gostar, eu fico com raiva, fico ressentida. Eu tenho que trabalhar tudo isso que esse capítulo estava aqui falando. Mas, gente, brincadeiras aqui à parte. Com tudo isso que a gente estava aqui refletindo a partir desse capítulo do Boa Nova, para quem não chegou depois, tá, gente? A gente está estudando a obra Boa Nova e aqui especificamente o capítulo 10, que é o perdão. Com tudo isso que Jesus vem nos trazer, é muito mais fácil a gente conseguir praticar, começar a praticar o perdão, né? Quando a gente olha para aquele nosso irmão como, poxa, ele ainda não está no momento dele, né? Ele ainda não está. Ele está esse campo estéril no momento, mas a gente também já esteve no lugar dele. A gente não sabe quantas encarnações a gente demorou para começar a acreditar assim, em Deus de fato, começar a ouvir os ensinamentos de Jesus de alguma forma, seja alguma outra religião, ou seja no espiritismo, que é algo mais recente, né? Se a gente for olhar para as outras, a gente não sabe o que a gente já passou. Mas a gente já sabe que, com certeza, a gente teve, assim, um lugar um pouquinho mais difícil, né? De ouvir sobre o amor, de ser um pouquinho mais paciente. E se a gente está começando e já não é fácil, imagine o outro. Então, sempre olhar para o nosso irmão não como uma pessoa maldosa, mas como uma pessoa que ainda não está no tempo dela, né? Está precisando ainda mais de amor. Então, que a gente consiga devagarinho. Eu sei que não é fácil, gente, né? Como o tio Vini falou, a gente está falando sobre isso aqui, mas não significa que a gente já está praticando perfeitamente. Não, a gente erra muito ainda. E, inclusive, a gente está um ao outro aqui se ajudando, né? Quando um dá uma errada, o outro vai lá e puxa. E é por isso que a gente precisa uns dos outros, de viver em sociedade e estar perto de amigos, de familiares, o que quer que seja, que tragam o melhor pra gente. Certo, galera? Eu acho que é isso que nós tínhamos hoje para compartilhar com vocês. Como eu disse, né? O selo ele só pode ser adquirido aqui durante a nossa live, mas o Pix, gente, vai ficar aí aberto, tá? Pra gente conseguir arrecadar esse dinheiro durante esse mês de novembro. A nossa próxima live especial de Natal vai ser nessa quarta-feira, tá? Vou só falar aqui para vocês. Vai ser, ai, gente, vai ser o capítulo mais lindo de todos. Capítulo 30, Maria. Esse me faz chorar do início ao fim, gente, sério. Enfim, se vocês quiserem ler antes de assistir a live, tem PDF na internet, vocês encontram com facilidade. Leiam, se emocionem e venham aqui também para ouvir as nossas reflexões e falar o que vocês tiveram de ideia. Tio Vini, quanto tempo que eu não compartilhava uma live contigo, que eu não ficava contigo numa live, né? A gente está sempre junto na nossa evangelização. Somos parceiros de evangelização, tanto infantil quanto juvenil. Mas fazia muito tempo que a gente não participava de uma live junto. Então, tio Vini, diga aqui seu tchauzinho. Eu te agradeço muito, muito, muito por a gente estar junto hoje, viu? Imagina, gente, nosso muito obrigado por mais uma vez estar aqui no Cantinho Espírita. Tia Sabrina, uma amiga muito querida, que a gente sempre está junto, mas tem vezes que a gente não consegue compartilhar um momento desse de conversa, enfim, falando um pouquinho sobre doutrina espírita, mas a gente às vezes está muito mais nos bastidores juntos. Então, assim, meu agradecimento à tia Sabrina, uma grande amiga, às amigas que estão aí por trás trabalhando, como eu falo, as incansáveis, que é a Aninha com a Jade, sempre trazendo muitos conteúdos, muitas coisas novas para vocês que acompanham a página. Então, assim, que essas reflexões de hoje e que se vocês não conseguiram absorver nenhuma reflexão hoje, que vocês possam voltar no Boa Nova, capítulo 10, o perdão, releiam, leiam com calma, vejam lá palavra a palavra, o que significa, para que a gente possa compreender não só o texto, mas as pessoas com que a gente se relaciona ou que a gente não se relaciona. Então, gente, que fique aí mais um ensinamento de Jesus, as nossas tudo o que nós falamos hoje. E mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui. Grande beijo no coração de cada um de vocês e que a paz de Jesus esteja conosco.
Que assim seja. Gente, boa noite a todos. Fiquem com Deus, se cuidem, viu? E até quarta-feira na nossa próxima live da campanha aqui do Natal Solidário. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente.